Bom, vamos agora, pessoal, relembrar as operações com os conjuntos numéricos. Isso também é uma parte importante dessa teoria, até porque, como eu comentei no começo desse tópico, né, desse curso, eu disse que a teoria dos conjuntos ela abrange principalmente a parte de bancos de dados. E o sistema de gerenciamento de banco de dados, eles têm comandos lá que permitem fazer uma série de operações. Todas elas são advindas das operações básicas da teoria dos conjuntos, que é a união, interseção, diferença e complementar. Então vamos relembrar cada uma delas aqui. Por exemplo, a união. A união ela é representada por esse U aqui, né? Parece um U meio larguinho assim, meio compridinho. E é uma operação, né, denotado então A união B, pode ser lido como A união B ou A unido a B, uma operação que resulta na junção, né, de todos os elementos que pertencem a A ou a B no mesmo conjunto. Por exemplo, se eu tiver aqui o conjunto A como 1, 3, 5, 7 e o B como 2, 4, 6, então a união B é juntar tudo no mesmo conjunto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se for representar aqui por diagramas, ó, tem uma bolinha para o A, tem uma bolinha para o B, juntando, né, fundindo essas duas bolinhas, eu vou ter uma bolona maior com todos os elementos agrupados. Tudo bem? Bem simples. Já a operação de interseção, a interseção é uma operação que seleciona, né, gera um conjunto dos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B simultaneamente, ao mesmo tempo. Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B é 4, 5, 6. Observando A e B, dá para, né, notar que o 4 e o 5 são elementos dos dois. O A está aqui essa bolinha, o B está aqui essa bolinha, e como os elementos 4 e 5 pertencem aos dois ao mesmo tempo, nós poderíamos até representar por diagrama dessa forma. Coloco uma bolinha sobrepondo parcialmente a outra, de modo que na região de sobreposição, a região que as duas bolinhas, né, se cruzam, eu coloco os elementos comuns. Então, 4 e 5 aqui nessa posição pertence tanto a essa bolinha, que é o conjunto A, quanto a essa outra bolinha, que é o conjunto B. Então, a interseção B é essa região sombreada de vermelho aqui. São os elementos 4 e 5, conjunto formado pelos elementos, né, 4 e 5. Fácil também. Poderia perguntar, mas no exemplo anterior, né, qual seria a interseção entre esse A e esse B? Neste caso seria vazio, porque observe que não tem nenhum elemento de A que é elemento de B e vice-versa. Por isso até que as bolinhas foram desenhadas separadas, né, sem sobreposição nenhuma. Então, neste caso, conjunto vazio. Operação de diferença, que é denotada por um tracinho como se fosse um sinal de menos. Né? Nós lemos A diferença B, nessa notação aqui, né? A diferença B. É o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Se eu pegar aqui o A como 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e o B como 4, 5 e 6. Os elementos que pertencem somente a A e não B são os elementos 1, 2 e 3. Então a diferença, né, A diferença B é igual a 1, 2 e 3. Se fizer aquela representação das duas bolinhas com a região de sobreposição, que é a região comum, a região de interseção, a diferença A para B vai ser esse pedacinho aqui, ó, do conjunto A que não sobrepõe a bolinha do B. Então, conjunto sombreado em vermelho aqui, 1, 2, 3. Então, assim, aí o 6. Não, o 6 é outra história. O 6 seria B diferença A. Se eu fizesse B diferença A, então seria só o elemento 6. Tudo bem? Por último, complementar. A operação complementar é até parecida com a diferença. Pode, inclusive, ser obtida através de uma diferença. Você, mas então é a diferença? Não, é parecida. Por quê? Ó, eu tenho dois conjuntos A e B, com A contido em B. Então, essa é a condição essencial para que essa operação possa ser realizada. Um conjunto tem que estar contido no outro. A ideia básica é a seguinte: quais são os elementos de A, aliás, quais os elementos que faltam em A para que o A seja igual ou fique igual ao B? Se observar aqui no exemplo, ó, o A é 4, 5. O B é 1, 2, 3, 4, 5. O que falta no A para o A ficar igual ao B? Falta o 1, o 2 e o 3. Porque o 4 e o 5 já tem. Vou representar em diagrama, eu tenho uma bolinha pequenininha aqui para o A, que está contido na bolona grande do B.
E aí o que falta, então, é essa parte externa da bolinha pequena que está dentro da bola maior, né? Então, 1, 2 e 3. Esse é o complementar de A em relação a B. Observe que a notação é uma espécie de um C. O correto nem seria esse símbolo, tá, pessoal? Seria esse símbolo aqui, ó. Uma coisa mais ou menos assim. Ó. Aqui o A e aqui o B. E a ideia, então, é os elementos que faltam no A, o A é o menor que está contido em B. Os elementos que faltam no A, para o A, está contido em B. Que resulta na mesma situação, tá? B diferença A. Por isso que eu disse que pode ser obtida com a operação diferença. Agora, com a condição que A esteja contido no B. Se eu perguntar assim, mas se o A não estiver contido em B? Bom, então aí não é possível executar essa operação. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu consigo fazer A diferença B e consigo fazer B diferença A. Mas eu não consigo fazer nem A complementar de B, né, A complementar de A em relação a B, nem complementar de B em relação a A. Porque nenhum está contido em nenhum outro. Tudo bem?